Saudações, pessoal! Inicia-se agora mais uma breve transmissão aqui no canal Tesla de Moonbox. Desde já temos todos nós uma ótima sexta-feira 13. Essa sexta-feira de dezembro aqui, final do ano aqui, final da semana aqui, estamos chegando, meus amigos e amigas, inscritos nesse canal ou prontos a se inscreverem. Para valorizarmos essa semana, hoje tem uma previsão bombástica pelo Jornal do Futuro, aqui pelo YouTube, para o Brasil e para o mundo. Juntos com Astro Tarot, esse ser que seu simples nome não requer mais explicações, para uns recebidos como uma energia feminina, para outros como uma energia masculina. O que é comum são as suas respostas diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e solução para o seu problema, aqui com o amigo Tesla de Moonbox, entre em contato com o meu WhatsApp 12 99658 4088. Esteja passando por problemas de saúde, seja na questão amorosa, seja na questão econômica, profissional, familiar, ou simplesmente com algum problema de outra pessoa que te inferniza a vida, sem te dar sossego, com a leitura do tarô, nós te ajudaremos. Lembrando que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começarmos, eu peço que você se inscreva nesse canal, para depois poder ver os outros vídeos e assim compartilhar com familiares, amigos ou amigas. Também convidá-los para que se inscrevam aqui também no canal Tesla de Moonbox, pois todos têm muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, que eu desejo um grande abraço. Principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados sempre na publicação de um vídeo novo. Claro, também facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os Daimons da Goécia. Quer dizer, em breve acabarei já esse programa, mas ainda assim tenho alguns 4 programas ainda, que de deuses foram rebaixados para demônios. Claro que também, se você clicar no joia para me ajudar, serei muito agradecido. Mas vamos lá. Hoje será sobre a questão europeia. O que vai acontecer no ano de 2020 com a Europa? Então, pessoal, a questão na Europa vai ser muito impactante. Haverão mudanças obrigatórias de dentro para fora. E os países estrangeiros, realmente, eles estão muito preocupados em influenciarem a Europa de variadas formas, pois não existe uma linha única de atuação da Europa para fora e nem de fora para a Europa. Então não dá para delinearmos uma intuição exata do que vai acontecer em 2020, mas existem símbolos do que acontecerá muito mais fortes do que a intuição, por assim dizer. É meio paradoxo o que eu digo aqui, muito complexo também, mas é necessário que sejam ressaltadas alguns valores que existe muita influência oculta, por assim dizer, do ocultismo sobre a Europa. Mas a Europa está em um período de transição. Aquele luxo que eles tinham, aquela estrutura monárquica que regia muitas partes do mundo, acabou por completo. Eles estão numa mudança já no âmago do ser deles. Eles esqueceram isso já. Aquela ideia hipotética de reger o mundo, controlar o comércio mundial, já acabou. Eles sabem que não tem mais o mesmo papel distinto ao de consumidores. E em alguns nichos ainda são produtores de tecnologia, mas fora isso eles não têm tanta importância no mundo quanto os países que se reergueram, como por exemplo a China, como a Rússia. Se bem que a Rússia, na parte tecnológica, apesar deles terem tecnologia de ponta, eles não atuam no mercado mundial da mesma forma que os outros países. A China já bateu o resto do mundo já. Estados Unidos perdeu lugar para a China e está caindo cada vez mais. Apesar de que existam incentivos para a tecnologia de ponta lá. Ainda assim, a tecnologia média e a baixa tecnologia já dominaram quase que os Estados Unidos inteiro por tecnologia importada. Que os outros países em crescimento começaram a pegar os buracos ou oportunidades que existiam em fornecimento de baixa ou de média tecnologia. Na Europa houve uma satisfação muito grande. Aqui eu tô vendo que aqui o problema vai ser a previdência na Europa. O problema vai ser a previdência na Europa. E eles tiveram muita satisfação em receber os estrangeiros lá, com aquela ideia lacradora de que o mundo deve ser aberto a todos. Aquela ideia bem de conspiracionistas, de que devemos manter as portas abertas para todos para sermos tratados como iguais, que essa é a única forma de tratarmos como iguais. Mas não é bem essa a realidade dos fatos, que eles não tratam ninguém como iguais. Aliás, o preconceito foi a maior condenação que eles tiveram perante os outros povos, que agora eles têm que se adaptar perante os problemas econômicos que eles sofreram nessa abertura para a imigração, vindo que o que eles alegavam que era prejudicial ao luxo deles, pessoas como brasileiros que iam procurar empregos na década de 90, década de 80, inclusive colocavam até cartazes que proibiam cachorros e brasileiros. Não sei se os brasileiros sabem disso, mas os europeus tinham esse preconceito enorme com brasileiros. Esse contato com novas culturas foi tido com muita satisfação. Aí, eles, depois dos eventos recentes que os imigrantes passaram a fugir
das suas localidades, cheios de traumas, de problemas e fatalmente com pouca estrutura econômica para se manterem na Europa, tiveram que ceder ao charme e à ambição de assumirem um papel emocional no mundo, de serem redentores dessas pessoas foragidas. Mas isso chegou a um ponto onde esse luxo é uma futilidade. Para eles não gera mais nenhum resultado próspero e palpável. Eles estão pagando, como o próprio presidente francês, até o ar passou, ele gostaria de cobrar de todos, de tamanho custo que isso teve. É um luxo que é uma futilidade na estrutura econômica deles. Eles não têm mais como sustentar esse acolhimento livre e desenfreado de pessoas que vinham morar na Europa. Então, nesse ano aqui, de 2020, haverão muitos impulsos do povo, mais do que seus regentes, para lidar com os estrangeiros, que causam muitos problemas pelo atrito entre as culturas estrangeiras com as culturas europeias. Além desse atrito, existirão também problemas técnicos que a previdência deles não terá como acolher os imigrantes que se nacionalizem como europeus. A estrutura deles não é autossuficiente para tamanha dependência de estrangeiros. Então é como se você fizesse um hospital lá para que recebesse 200 mil habitantes de uma cidade, 300 mil habitantes de uma cidade, aí de repente chegassem mais 100 mil estrangeiros. Entre esses 100 mil, 50 mil precisassem de atendimento médico. Apenas citando o aspecto médico. Então eles não terão estrutura para receber esses 50 mil novos doentes, adoecidos. Isso pode ser resolvido durante 6 meses, durante um ano. Mas agora que isso tem se prevalecido, não é mais de uma data de 1, 2 anos, mas se mantém e crescente a vinda de estrangeiros lá para a Europa, de forma que é iminente então que esses resultados oriundos dessa imigração crescente de foragidos, reúna também problemas técnicos que se acumulam mais do que a forma como eles encontraram para solucioná-los. Então, pessoas que vão lotando hospitais, pessoas que vão lotando estabelecimentos de ensino, pessoas que vão requerendo o apoio técnico de policiais e demais órgãos que garantiam a segurança nesse país, passarão a não dar conta mais da estrutura e, pior ainda, será a situação na Previdência lá, que em breve apresentará sinais de ruína, grandes sinais de ruínas, de imprevistos, que logo no começo do ano serão nítidos. Lembremos o seguinte, agora, dezembro e janeiro, para nós do Hemisfério Sul é verão, só que para eles na Europa é inverno, é gelo. Os países do norte da Europa, como Alemanha, os países nórdicos, Inglaterra, é neve. Então, quando vem muitos estrangeiros, o que acontece? Eles vêm aclimatados com o clima de verão, clima quente, e para eles se adaptarem às regiões lá onde tem muita neve, o que acontecerá? Eles sofrerão impactos orgânicos, por assim dizer, disso. Isso fará com que muitos pacientes lotem hospitais, frutos dessa mudança climática na vida deles. Então isso gerará, no caso, problemas técnicos, principalmente na saúde deles, onde começará a encher hospitais, pessoas adoecidas. Como muitos imigrantes vêm muito fracos para esses países, até eles terem uma imunidade, pelo menos as doenças climáticas, fará com que isso gere um impacto enorme a curto prazo. Até março, no máximo, esses impactos estarão nítidos e divulgados já para todo mundo dos problemas graves que puderem fugir do lacre dos governos europeus, que esconderão esses dados de uma grave situação no sistema médico desses países. Por mais que eles tenham qualidade técnica, tenham profissionais altamente habilitados, sustentados pelo próprio Estado na questão da saúde, ainda assim não darão conta de inúmeros casos que se multiplicarão nessas regiões derivados dessa vinda de imigrantes para a Europa, crescente, e que não para. A médio prazo, pode ser que até setembro, até outubro, consigam resolver isso para que não se repita de 2020 para 2021. Lembramos que em novembro a coisa já fica crítica lá na Europa, as temperaturas começam a cair e começam naturalmente a haver os problemas de saúde para pessoas que não se aclimataram. Então eles precisam, além de resolver esse problema no começo do ano de 2020, eles precisam evitar que se repita no ano de 2020 para 2021. Então é uma questão de sorte, se eles acharem o domínio sobre os problemas que ocorrerão na Previdência. E sem contarmos com a questão mais delicada, que é a parte financeira. Quem que pagará por tudo isso? Ainda que está dizendo aqui que para 2021 e 2022 eles consigam reverter isso, mas
A 2020 vai ser a forca, o enforcado. Eles vão se enforcar em 2020 para poder atender a essa política de abertura na vinda desenfreada de imigrantes. Eles precisam, no caso, reformular a estrutura antes de poderem aceitar mais imigrantes. E muitos europeus perceberão que essa política de abertura é bonita para quem vende, porque precisa manter o consumo elevado. Assim, teoricamente, aumentaria a demanda para que produtores locais pudessem sobreviver, um custo inferior às importações, teoricamente. Mas esse ano de 2020 será crítico para a Europa na questão da previdência. Vai ser uma coisa muito horripilante lá. Muito horripilante mesmo. É isso, 2020, se você vai para a Europa, vá bem de saúde. E recomendo que você vá em julho. Deixa eu ver, não, junho, julho, agosto. Até no máximo setembro. Depois de setembro, não fique na Europa, pois o começo do ano vai ser um estado crítico na Europa, principalmente na parte de saúde. Até março, abril, vai ser catastrófica a questão da saúde europeia. Mas até agosto, setembro ainda dá para você ficar lá e curtir a Europa, ir nos lugares turísticos, ver Torre Eiffel, ver as coisas que mais interessam na Europa. Fora isso, museus que tem na Inglaterra também muito bonitos e ricos, que ainda não foram queimados pela religiosidade e estão ainda disponíveis. Mas fora isso, eu recomendo até março, abril evitarem ir para a Europa, virada do ano até março, abril, e depois de outubro, novembro, também até o final do ano, não irem para a Europa. Ok? Agora 2021, pode ser que eles encontrem alguma solução para vencerem esse desafio, mas é uma incógnita ainda que no final de 2020 eles conseguirão evitar que se repita a mesma pluralidade de problemas no sistema de saúde deles para resolverem esse problema. Mas em 2021 só que eles conseguiram resolver, de fato. Agora, 2020 realmente vai ser uma situação delicada. Se você vai para a Europa, recomendo ter muita cautela. É isso. Um abraço.